Vanguarda Comunidade. Olá, bom dia! Você sabe o significado e a importância de um líder dentro de uma empresa, de um grupo de trabalho, na família ou então na escola? Esse é o tema do Vanguarda Comunidade deste domingo. E aqui no estúdio da TV em Taubaté, o nosso bate-papo é com o coach José Júnior. José Júnior, obrigada mais uma vez aqui no Vanguarda Comunidade. Que isso, um ensinando prazer estar pra com gente, vocês aqui. né, hoje um pouco sobre liderança. Eu queria que você começasse explicando para a gente qual que é o significado, né, de um líder. De liderança. Isso, de liderança. Liderança é a tarefa de você conduzir pessoas a realizarem um objetivo, né, em comum. Isso envolve motivação, isso envolve carisma, isso envolve desenvolver pessoas. A partir do momento que você tem uma tarefa a ser realizada e que existem no mínimo duas pessoas, você naturalmente surge e você precisa de um líder. E líder a gente pode identificar assim, dentro de um grupo grande de trabalho, dentro de uma empresa, por exemplo. Ele é responsável por um setor. Ele passa a ser um pai também desses funcionários? Ou não deve envolver, misturar assuntos pessoais com a empresa, assim, com o trabalho e com o contato com os funcionários? Pois é, tanto ser pai como ser um gerente, um chefe dentro de uma organização, demanda liderança, né? A liderança é uma coisa muito situacional. Para cada momento que você vive, para cada situação que você está vivendo, existe um tipo de postura, um tipo de atitude. Então, é claro, vão ter momentos em que você vai agir como um pai na forma de ser. Mas essa figura paternalista do líder não é recomendável. Não, por quê? Porque o envolvimento emocional é diferente, os objetivos também são diferentes, você educa, né? O pai, a responsabilidade do pai com o filho, ela é maior do que a responsabilidade do líder com um liderado ou um seguidor dele, né? Então, aí é esse perigo. O aspecto emocional é mais forte nessa relação de pai, embora ambos tenham que pensar sempre no desenvolvimento. Mas não tem uma certa hierarquia, né? E tem que pensar até nessa diferença, da importância desse limite, da separação, né? Sim. Que ali é trabalho. Muitas pessoas confundem até às vezes, porque falam, o líder ele tem que ser sensível à pessoa que está do outro lado. E é uma verdade, ele tem que ser. Mas ser sensível não quer dizer necessariamente concordar com tudo e aceitar tudo. Ele pode respeitar, ele pode alertar. Né? Vou colocar para você uma situação, a pessoa, um funcionário, um colaborador seu está com um problema em casa, na família, uma doença grave, enfim. E isso acaba, de uma maneira ou de outra, afetando o desempenho dele no trabalho. Tá, e daí? O que o líder faz? Ele vai lá, sabe, não, estou triste com você, poxa vida, o que está acontecendo? Se envolver no problema da pessoa e na casa. Não, ele tem que mostrar que ele é sensível, que ele percebe o que está acontecendo, mas que eles têm um objetivo em comum e que isso tem que ser realizado. Na verdade, essa é a maneira que a gente tem que ser com a gente, né? Quer dizer, a gente também não pode se deixar abater por problemas. Problemas todos têm, mas manter o foco no que se quer fazer. Um líder tem que ser agressivo? Agressivo é uma palavra agressiva. Forte. É forte. Ele tem que ser assertivo, né? Convincente? Olha, ele tem que ser convincente, ele tem que ser persuasivo, ele tem que ser muito carismático, ele tem que ser uma pessoa que goste de desenvolver pessoas, uma sensibilidade para a relação humana muito forte e assertivo. Quer dizer, as pessoas confundem muito de verdade aí fora essa coisa de ser agressivo e ser assertivo. Assertivo é você falar um não, eventualmente necessário, sem precisar lançar mão de poder, de uma violência moral, de uma palavra mais forte, né? Mas assertivo tem que ser sim. Aliás, todos têm que ser assertivos. Todos e assim, todo líder é o chefe ou não necessariamente? Então, olha só que interessante essa coisa de líder e chefe, né? Chefe é coisa do passado, vamos dizer assim, né? É uma palavra hoje que até está conotado como uma coisa ruim, né? Chefe é coisa de índio.
O chefe era aquela pessoa que se calcava na autoridade, ele tinha visão de tudo, ele resolvia tudo. E a gente fala muito assim, mudando um pouco para hoje, o chefe foi substituído pelo gerente, a gente olhando dentro da organização. E qual que é a função do gerente? A função do gerente é cuidar para que aqueles processos aconteçam. Né? Quer dizer, o trabalho dentro de uma organização é um conjunto de processos. E como que ele pode fazer com que isso aconteça lidando com pessoas? Que é a outra dúvida, né? Porque pessoas não são processos, né? Aí entra a liderança. Então, o líder, ele é a pessoa que lida com o aspecto humano dentro da gestão. E aí a chefia, embora existam muitos que queiram ter chefes e muitos que gostem de ser chefes, é uma coisa que está em extinção. Então vamos exemplificar, por exemplo, um exemplo, quero que você, um personagem, alguém que te chamou a atenção como um bom líder, como um exemplo de líder. Nossa Senhora, vários que surgem, né? Eu sou muito fã do Mandela, do Nelson Mandela. Uma outra pessoa que aí brasileiro e que foi líder por uma outra veia, né, que é o Ayrton Senna, sou super fã dele, ele tem essa figura do líder, aquela coisa do líder como exemplo, né, ele mostrou, poxa vida, o quanto ele conquistava, o quanto ele queria mais conquistar. A gente tem na área religiosa, né, quer dizer, Jesus Cristo, que é o maior exemplo de líder, enfim, o que ele fez naquela época, né? E a gente tem líderes também que não são referenciais pelo que eles produziram como resultado, mas para a gente também ver como a liderança, se mal aplicada, é perigosa. Que daí a gente pega o Hitler, por exemplo. É inquestionável a capacidade dele como líder, né? Mas ele usou isso para um lado que não é tão legal. E agora, assim, um líder, ele tem seguidores, aliados ou voluntários? Como que a gente define quem trabalha com um líder? Olha só, a literatura fala muito hoje em liderados, né? Mas eu prefiro mudar isso, eu arrisco aqui uma neologia, né? Liderandos, porque na verdade o trabalho do líder é desenvolver nas pessoas que estão junto com ele, esse potencial de liderança. Quer dizer, ninguém consegue ser líder de outras pessoas se ele não é líder de si próprio. Né? Então, assim, são três coisas que uma pessoa, para ser líder, tem que conhecer muito bem e saber analisar. Primeiro é conhecer a si próprio. Segundo, conhecer as pessoas que estão com ele nessa jornada, nesse trabalho. E o terceiro é conseguir olhar o contexto, o ambiente. E é aí que você toma decisões, enfim, você consegue gerar as ações necessárias para os objetivos. Tá certo, Zé. Mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para aprender mais sobre liderança aqui no Vanguarda Comunidade. Até já.